Glória a Deus, Deus seja mais uma vez exaltado, glorificado, pois Ele é digno de toda a honra e de toda a glória, amém? Nesta noite aqui que nós estamos reunidos na casa do Senhor, nós viemos para ouvir a voz, para compreender a vontade de Deus. Eu trouxe uma mensagem hoje, e ela é muito pertinente a nós, porque traz a nós o entendimento de certa coisa, né, que eu vou falar hoje, sobre o propósito de Deus, né? Deus de propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito. E nós precisamos compreender quais são os propósitos de Deus. Se eu não compreendo, né, é mais ou menos assim. Às vezes você olha, poxa vida, por que não está chovendo? Aí se você procurar um especialista, um meteorologista, ele vai te dar algumas explicações. Se você tem um carro, você diz, por que esse carro gasta tanto por litro e esse carro também gasta tanto mais por litro? Se você buscar um especialista, ele vai te dar compreensão e o propósito daquilo. Ah, mas esse aqui gasta mais, porém, ele anda mais, porém, ele corre mais, porém, ele tem mais força, e assim por diante. Agora, não basta nós só acharmos, né, o básico, nós temos que compreender. Se for pelo consumo, você vai falar, eu vou ficar com aquele que gasta menos, né? Mas o que ele te traz de vantagem? Só a economia do combustível e as outras vantagens. Então, nós temos que entender, para cada ação tem um propósito de Deus também na nossa vida. As coisas no mundo não acontecem sem o propósito de Deus. Então, tudo que está acontecendo neste mundo tem um propósito de Deus. Muitas vezes nós questionamos Deus e fala, por que está acontecendo isso? Né? Outro dia, esses dias mesmo, semana, acho que eu estava vendo um rapaz, um satanista falando, né, na televisão, e ele disse que Deus não era bom, né? Que se Deus fosse bom, não teria tanta gente sofrendo desse jeito, né? Veja, ele não conhece o propósito de Deus. Ele não entende o que está acontecendo no mundo espiritual. Ele não entende o que é pecado. Ele não entende o que é iniquidade. Ele não entende nada. Então ele analisa por aquilo que ele vê, né? Se Deus não é bom, imagina o diabo, né? O diabo é bom. Mas é assim que as pessoas falam de coisas que não compreendem. Mas para tudo tem um propósito, até o sofrimento tem um propósito. Eu até digo, né, que o Satanás até trabalha para Deus, porque se não fosse ele, ninguém teria vindo para a igreja. De tanto ele apurrinhar, de tanto ele encher a paciência da gente, né, com problemas, dificuldades, nós buscamos a Deus para tentar resolvê-lo. E alguns nós já conseguimos resolver. E outros até então nós estamos aí tentando resolvê-los. Então tudo que Deus fez funciona de maneira perfeita, irmãos. Está tudo perfeito segundo o propósito dele. Mas se nós formos olhar, parece que não está perfeito. Gente aí morrendo, gente sofrendo, gente passando fome, guerras, injustiça, né? Tudo isso acontecendo no mundo. E nós achando que, como que eu posso chegar para vocês e falar, não, está tudo perfeito, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito que Deus estabeleceu. Agora, por que as pessoas não compreendem dessa maneira? Porque elas não conhecem realmente o propósito que Deus tem através da palavra dele. Por que Jesus morreu na cruz? Né? Eu acho engraçado, muitas pessoas, né, até... O grande segredo para nós entendermos esse propósito é reconhecer o que Jesus fez por nós lá na cruz. Ele conquistou todas as coisas, sim. E tudo que ele conquistou é pela graça. Por quê? Porque nós não merecemos. Então a graça é receber tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz, sem nós nunca termos feito nada. Só que agora, para nós termos direito, nós temos que fazer a nossa parte. Todas as bênçãos já foram conquistadas em Cristo Jesus, Efésios 1:3. Agora, por que elas não estão na minha vida?
Por que elas não estão na família? Por que ela não acontece? Porque nós precisamos saber o propósito daquilo que está acontecendo. Por que este mal está acontecendo? Qual que é o propósito? Por que essa ação maligna está agindo? Qual que é o propósito? Por que as coisas estão acontecendo dessa maneira? Qual que é o propósito daquilo existir? Então tudo tem um propósito de Deus. E está acontecendo de uma forma perfeita, segundo aquilo que Deus já instituiu na palavra dele. Mas o povo está sofrendo porque lhe falta o conhecimento. Erreis por não conheceres as Escrituras e o poder de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 28, 19, a palavra do Senhor diz, vamos lá. Disse Davi a Salomão, tudo isso a mão do Senhor me deu por escrito, e ele me deu entendimento para executar todos esses projetos. Então Davi estava falando lá do templo, tal, e ele disse, olha, Deus já me deu tudo por escrito, eu já tenho tudo escrito para cumprir o propósito de Deus. Isso é uma analogia muito para nós hoje, né, para nós entendermos que tudo que Deus, todo o propósito de Deus já está escrito para nós. Nós não precisamos nos preocupar com mais nada. A palavra de Deus já tem tudo o suficiente, a maneira que eu devo agir, a maneira que eu devo compreender, a minha fé, como que ela deve ser, minha visão, como ela deve ser, quem eu sou, né? O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Então tudo já está escrito, tudo já está planejado, né? Nós já sabemos que Jesus veio na cruz, morreu na cruz, nós sabemos que haverá um arrebatamento, nós sabemos que haverá o céu, nós sabemos que haverá condenação para aqueles que não tiveram Jesus, está tudo escrito, já está tudo que está acontecendo é para o propósito de Deus. Só que Deus falou, olha, para os meus filhos há uma diferença. O propósito que eu tenho para aqueles que são meus filhos é diferente. Então a Bíblia diz que há uma diferença na vida daquele que serve a Deus e na vida daquele que não serve a Deus. Então mesmo a gente às vezes passando por alguns problemas, dificuldades, mas o propósito para nós é vida com abundância, é que todas as nossas necessidades sejam supridas, que as doenças sejam curadas, que sejamos libertos de todo espírito de opressão, porque Jesus já pagou o preço para que a gente tivesse essa autoridade e esse poder. Né? Eis que vos dou o poder de pisar em serpentes, escorpiões, e dano nenhum lhe causará. Então, Deus já escreveu tudo, já está tudo escrito, só que eu preciso viver isso. Eu preciso assumir isso. Em Romanos capítulo 1, versículo 19 e 20, diz o seguinte, pois o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, nós, às vezes, falamos muito, né? Pô, mas eu não sei o que está acontecendo, eu não entendo certas coisas, mas o Senhor aqui diz que para nós, né, para que a pessoa ela tem condições de conhecer tudo, está tudo revelado, está tudo entendido, está tudo certo, nós só não vemos. Mas por quê? Porque está faltando nas pessoas algo. Conhecer o propósito de Deus, nós até conhecemos alguns, mas falta algo em nós para que a gente veja nitidamente o que está acontecendo. E foi para isso que Jesus se manifestou. E nós vamos entender hoje algo profundo no mundo espiritual, para que você possa compreender certas coisas que estão acontecendo. A maioria das pessoas, né, não entende o que é viver pela fé. As pessoas vivem que nem cegos, irmãos. No mundo físico enxerga, mas o mundo espiritual são todos cegos. Não consegue, deveria ser diferente.
nós deveríamos enxergar o mundo espiritual e fechar os olhos para o mundo físico. Mas é o contrário. Nós damos muito mais ouvido e muito mais aquilo que vemos, ouvimos nesse mundo do que o mundo espiritual. Ou eu vejo as coisas nítidas do mundo espiritual através da palavra, ou eu vou ver as coisas nítidas de Satanás através daquilo que eu vejo e ouço e sinto também. Então, é isso que está faltando. Talvez nós até conhecemos o propósito de Deus para a família, para o casamento, né, para a cura, para todos os setores da nossa vida. Mas nós não conseguimos enxergar isso. E por que nós não estamos enxergando? Vamos lá. Toda a criação, desde a mais simples, fala de Deus e louva a Deus. Tudo que nós vemos na natureza está louvando a Deus e fala de Deus. A Bíblia diz que a terra fala com Deus, os animais falam com Deus, todo ser vivo fala com Deus. O único ser que não fala com Deus é o ser humano. São poucos que falam com Deus, que têm essa intimidade. Nós vemos o ser humano falando com o diabo o dia inteiro. Satanás o dia inteiro falando. Mas com Deus são poucos aqueles que falam. Então, aí você vai analisar o que realmente está acontecendo na vida das pessoas. Provérbios 19, versículo 21, diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós temos vários sonhos, vários planos, né? Nós fazemos nós temos as ideias, né? Só que a pessoa esquece uma coisa, que não adianta você planejar. Não adianta você querer fazer alguma coisa se não for o propósito de Deus. Deus não age e nem se submete aos planos dos homens. Deus, na verdade, age de acordo com os seus propósitos. O teu propósito pode ser bom, bonito, pode ser um sonho, pode ser uma coisa honesta, verdadeira, mas foi Deus que colocou isso no teu coração? Ou é você que quer? E o pior é que as pessoas fazem esses planos, colocam essas metas e falam com Deus para Deus aprovar e para Deus ajudar. Quem diz que Deus vai te ajudar em algo que Deus não é o propósito de Deus para a sua vida? Deus, ele tem um compromisso com o propósito dele para a nossa vida. Deus, quando cria uma planta, cada planta tem um propósito. Hoje a minha filha estava perguntando qual que era o propósito daquela mosquinha que fica dentro do banheiro. Falei, deve ser comida para lagartixa, porque não vejo outro propósito, né? Aquelas mosquinhas que não tem nada. Então, mas Deus criou o propósito para aquilo lá, senão não existia. Então tudo tem um propósito. Agora, não adianta eu criar uma coisa ao meu bel prazer. Não adianta eu querer fazer uma coisa, porque eu acho que é certo, porque é bonito, até mesmo honesto e verdadeiro. Mas é o propósito de Deus, né? O pessoal da Torre de Babel queria construir uma torre, desculpa. Né? Mas eles tinham um propósito errado. É errado construir uma torre? Não. O que tem de errado construir uma torre? Mas qual que era o propósito daquela torre? Estava de acordo com o propósito de Deus? Não, Deus foi lá e destruiu. Hoje muitas pessoas quebram a cabeça, quebram a cara, destrói casamento, destrói famílias, né? Fazem coisas erradas, até profissionalmente. Por quê? Porque querem fazer aquilo que acham que é certo. Deus mostrou para você. Não adianta você ficar orando em cima de um propósito que é teu e não é de Deus. Por mais que lhe pareça bom, o que vai prevalecer sempre na minha vida, na sua vida, é o propósito de Deus, não o nosso propósito. Então, repetindo, Deus, na verdade, age de acordo com o seu propósito. Deus não age nem se submete aos planos dos homens. Não adianta você traçar um plano, eu vou abrir uma empresa, é errado abrir uma empresa?
mas Deus mandou você abrir aquela empresa? Não. Então Deus não está nesse negócio. Nem adianta orar. Vai quebrar a cara. Por quê? Porque não foi Deus que mandou você fazer aquilo. Então tudo, Deus agora tem compromisso naquilo que Ele colocou na sua vida, o propósito. Deus mandou você casar com essa pessoa que você quer, que você escolheu. Às vezes é bonitinha, às vezes tem alguma coisa, às vezes é o desespero, mas está no propósito de Deus. Deus, preparou aquela pessoa para você? Não. Não adianta orar para Deus. Não, você não vai ser feliz no casamento. Ah, mas depois Deus ajeita. Ah, irmão, vai dar um trabalho. E olha lá se você vai conseguir. Você tem fé para isso? Agora, Deus escolheu as coisas certas na hora certa. Então, quando a pessoa conhece o propósito de Deus, ela sabe. É aquilo que eu estava falando agora há pouco. As pessoas não conseguem enxergar o mundo espiritual. O propósito de Deus é espiritual. Não consegue dar ouvido a Deus, mas consegue ouvir este mundo. Vou falar disso daqui a pouquinho. Primeiro propósito de Deus. Ele quer que nós conhecemos quem somos nós. Quem somos nós? Esse é o primeiro propósito de Deus. O homem não tem um espírito vivendo dentro dele. Presta atenção. Aqui ninguém tem um espírito vivendo dentro de um corpo. Não existe isso. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira que nós aprendemos. Está errado. O homem é um espírito vivendo em um corpo. Ele não tem um espírito vivendo dentro do corpo. Ele não é um corpo e dentro dele tem um espírito. Nós somos espírito. E que, infelizmente, vive dentro de um corpo que é conduzido pela alma. Pensamentos. Então você não é um corpo e que dentro de você tem um espírito. Você não é isso que você está vendo. Eu não sou isso. Eu sou aquele espírito que está dentro de mim. Isso aqui vai morrer, vai para o cemitério, vai para o pó. Então, quando eu olho para a pessoa, eu não estou olhando quem é a pessoa. Porque dentro da pessoa tem um espírito. Dentro daquele ser. Ela é aquele espírito. Ela não é a pessoa. Mas por que ela é mal? Porque o corpo dela está dando ouvido à alma dela. E a alma dela está ligada a este mundo. E o espírito está ligado a Deus. Por isso que Jesus falou, tem que nascer de novo. O meu espírito tem que se unir com o Espírito de Deus. O homem é um espírito vivendo em um corpo que se comunica através de uma alma. Então esse corpo tem uma parte pensante dentro de nós, que é espiritual também. Mas na verdade nós somos o espírito. Então, não preciso me esforçar para ser uma pessoa espiritual. Eu não preciso me esforçar para ser uma pessoa espiritual, porque eu já sou um espírito. Mas tem algo algo dentro dessa pessoa, nessa pessoa, chamado alma e corpo, que atrapalha. Então, nós não temos que buscar ser espiritual, porque nós já somos. Nós temos que anular nossa alma e as vontades do nosso corpo, para que o espírito, ele prevalece. Nós não vamos mudar o nosso espírito, porque nós somos uma semente de Deus. Veja só isso aqui. 1 Coríntios 6,17. Então não preciso me esforçar para ser espiritual. Por quê? Porque eu já sou um espírito. Junto com o Espírito Santo, então, eu já tenho o poder de Deus na minha vida. Aqui diz... Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Agora, quando eu me uno com o Espírito de Deus, eu me torno naquilo que Deus quer que eu seja. Ou seja, o propósito do Espírito de Deus é o propósito que Adão e Eva tinham antes do pecado. Eles eram perfeitos. Jesus veio com um propósito. Ele nunca errou. Todas as atitudes, ele falou, eu vim fazer a vontade do Pai, eu vim cuidar dos negócios do Pai, eu vou morrer na cruz e vou ressuscitar,
Ele falou tudo, ele sabia o propósito da vida dele, porque tudo estava o quê? Escrito. A sua vida está escrita. Não é aquilo que você traça. Hoje muita gente passa muito tempo, porque as coisas de Deus são acrescentadas a nós, irmãos. Não é esforço dessa maneira que as pessoas se matam tanto para ter uma coisinha. O Senhor diz, por que você está se matando para ter uma coisinha? Tira essas coisas do mundo, tira essa carnalidade. Você tem um poder, a palavra de Deus diz, tudo é possível que crê. O poder que o Espírito Santo nos dá é infinito. Se disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, no seu espírito, tudo que disser lhe será feito. Se minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis o que quiserdes, e lhe será feito. Veja o poder que Deus nos deu. Jesus falou, olha, quem crê em mim, fará essas mesmas obras que eu fiz, e obras maiores do que essa. Por quê? O poder que está dentro de nós é infinito. É muito. O Espírito tem um poder. E quando nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos um só. Mas tem algo que atrapalha, que é o nosso homem natural. O homem natural atrapalha o homem espiritual. O homem natural está ligado com Satanás. E o homem espiritual com o Espírito Santo. Quem é que você dá mais ouvido? Preste atenção nisso. Nosso espírito vem de Deus. Efésios 1:4. E Ele nos conhece antes da criação de Deus. Antes da criação do mundo, desculpa. Antes que Deus criasse esse mundo, Deus já conhecia a gente. Olha lá. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Nós somos dele, nós somos a imagem e semelhança dele. Nós somos uma partícula de Deus aqui na terra. Mas nós caímos, né? Fomos gerados para ter uma vida neste mundo físico. Mas a nossa carne, o homem natural, com a nossa alma, está contaminada pelo pecado, pela iniquidade. Então, enquanto nós não tiramos isso, né, essa natureza maligna de nós, esse poder, ele não manifesta, mesmo nós tendo. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Jesus falou, preste atenção, vocês podem fazer algo maior do que eu fiz. Olha o que Jesus fez. Ressuscitou morto, andou sobre o mar. Ele deu a nós, delegou a nós esse poder. Por quê? Porque ele sabe o poder que o Espírito tem. O poder de Deus, o poder que está dentro de nós é o mesmo que está nele, Espírito. O poder de Deus que criou todas as coisas. E quando nós aceitamos a Jesus, esse Espírito aviva dentro de nós, para que a gente possa manifestar. Nosso Espírito vem de Deus, Ele nos conhece antes da criação. 1 de João 4,17, o Espírito Santo quer nos convencer de quem somos, conhecendo Deus intimamente e também ouvindo Ele. Então o Espírito Santo, qual que é a função dele dentro de nós? É de nos convencer quem nós somos. Diante de um problema, diante de uma dificuldade, por exemplo, um casamento que está, hoje é quarta-feira, aqui nós falamos um pouco de família, mas você pode levar em todas as áreas da sua vida. Você tem um problema no seu casamento. Qual é a sua opção num casamento? Divórcio? Então você está dando ouvido ao diabo. Porque a palavra de Deus diz que Deus uniu o homem, não? A palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. Então, quem faz algo que Deus abomina, está fazendo algo que Satanás agrada. Mesmo com permissão de pastores. Mesmo os pastores usando Mateus 19, achando que Jesus permitiu o divórcio quando houver adultério. Ali não está dizendo isso. Ali está dizendo que, por causa da prostituição, sim, as pessoas poderiam casar novamente. Por quê? Porque ainda era a lei. E a lei dizia que se alguém fosse pego em adultério, os dois seriam apedrejados. Então os dois teriam sido mortos. Então,
O cônjuge que sobrar pode casar, porque a Bíblia diz que nós estamos unidos ao cônjuge até que a morte vos separe. Morreu o cônjuge, morreu a mulher, morreu o homem, que foi pego em adultério. Tanto é que quando trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, Jesus falou, cadê? Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém pôde atirar a pedra, por quê? Porque tinha que trazer o cara que estava com ela. A lei mandava que fosse assim. Tinha que apedrejar os dois, não só as mulheres. O mundo começou a ficar um pouco machista, mas Jesus falou, não, vocês ainda estão, eu não morri ainda na cruz, então vocês vão agora cumprir o que vocês pregam, o que vocês vivem. Tem que matar os dois. É por isso que Jesus disse que se houver adultério, mas Jesus morreu na cruz. Aí Paulo veio lá em 1 Coríntios e começou a regulamentar. Mando, não eu, mas o Senhor, que aos casados não se separem. Se separar, não case. Porque se casar vai cometer adultério. Ou volte para o seu cônjuge. Aí você vai lá no final, acho que é no 38, 39, vai dizer que a mulher está ligada ao homem até a morte. E só poderá casar se for com outra pessoa em Cristo. Morrendo o cônjuge, você está liberado para casar. Então foi por isso que Jesus liberou. E hoje está um negócio. Então as pessoas não entendem. Um monte de gente vivendo em adultério, irmãos, dentro da igreja, até pregadores vivendo em adultério. Porque conhecendo a palavra, depois que você conheceu o Espírito Santo, quando você era do mundo, era outra coisa, você não conhecia Deus, você, a teu espírito estava condenado, não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a pessoa ela não conhecia a verdade. Deus não considera mais o pecado da ignorância. Então a pessoa era ignorante, casou 2, 3, 4, 5, teve 50 mulheres, saiu com tudo quanto é mulher, saiu com prostituta, saiu com prostituto. Por isso que ele veio para Jesus, para se arrepender e ser remido pelo sangue de Jesus, a pagar todo esse pecado. Agora, daí em diante, do batismo em diante, agora você é uma nova criatura, nasceu de novo. E aí a conversa é diferente. Agora você vai viver por aquilo que está escrito. O propósito que Deus escreveu isso é para que a gente vivesse segundo a palavra, não segundo este mundo. Amém? Aqui em 1 de João 4,17 diz, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Então Jesus falou, olha, vocês são iguais a mim aqui neste mundo, mesmo poder, mesma autoridade, porque nós somos espírito. Nós não somos isso que você está vendo. Essa carne aí é que faz a gente sofrer. Sente dor aqui, o coração não funciona direito, o olho não enxerga direito. Então ele começa a trabalhar para que a gente não creia. Eu creio que o nosso espírito não precisa do óculos. Mas a carne diz, você precisa porque você não está enxergando. Veja a nossa aquilo que a carne faz conosco. E assim também em todos a área de nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz que verdadeiramente Ele tomou sobre Ele todas as nossas doenças. Agora nós precisamos usar a nossa fé. A fé vem por dar ouvido à palavra de Deus. Qual foi o propósito de Jesus morrer na cruz? Nos dá a libertação, nos dá a salvação e nos libertar de toda a condenação que o homem natural recebeu por estar em pecado. Amém? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Vamos lá. O homem natural ouve e conhece aquilo que os 5 sentidos mostram. Então eu conheço aquilo que o meu corpo sente, aquilo que o meu olho vê, aquilo que o meu paladar sente, aquilo que o meu corpo mostra para mim, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo. Então o homem natural, a fé dele está alicerçada nesses 5 sentidos, no tato, naquilo que toca. Agora o homem espiritual, ele deve estar alicerçado naquilo que está
escrito. No propósito de Deus que está escrito. Mas muitas vezes nós entramos em conflito. O homem natural fala uma coisa e o homem espiritual fala outra. Quem vai ganhar? Aonde você deposita a fé, quem você obedece. Mas Deus o revelou a nós, foi isso que eu falei? 2:10, né? Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem, que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. O que ele quer dizer? Não é que nós não conhecemos, nós conhecemos, mas nós não nos convencemos. Deus diz que nós estamos curados. Não, não está não, porque tem isso, está sentindo isso, o exame deu isso. Deus diz o que Deus uniu. Não, eu vou divorciar porque acabou o amor, acabou o sentimento, acabou isso. Então, tudo mentira. Quem tem razão, que a palavra de Deus diz, então o homem espiritual conhece a palavra de Deus. Agora, o homem carnal não conhece. Nós, porém, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito procedente de Deus. Quando eu me converti, você se converteu, nós recebemos o Espírito Santo. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Todas as coisas. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, não com entendimento humano, não como o homem natural entende as coisas. O homem natural entende que você ficou doente, você tem que ir no médico tomar remédio. Agora, o homem espiritual sabe que Jesus já levou todas as doenças. A tua fé é aquilo que decide, é a certeza das coisas que se espera por dar ouvido à palavra de Deus. Então, o homem natural, ele só se convence por aquilo que ele vê, os 5 sentidos. Mas o homem espiritual, não, ele se convence por aquilo que está escrito. Ele vive pela fé. Voltando aqui. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Mais um. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Amém? Deu para entender isso? Então veja, o entendimento que nós temos, né, o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Ele nega. Ele só conhece aquilo que a carne fala, aquilo que o conhecimento, aquilo que a escola, aquilo que você aprende com seus olhos, com seus ouvidos. Mas no homem espiritual, não. Ele confia naquilo que Deus fala com ele, através da palavra. Não por aquilo que está escrito, a letra mata, mas por aquilo que Deus revela através da palavra. Ele consegue ter essa coragem de crer, mesmo diante de uma situação adversa. Vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu ouvi Isaías 53, 4, 5, estava no hospital, internado, os médicos queriam fazer mais uma cirurgia, já tinha passado por 4 cirurgias, estava lá, tinha pego infecção hospitalar, estava derrotado, quase morrendo. E eu ouvi aquela obreira pregar para mim, orou por mim, eu falei, eu vou crer nesta palavra. Tomei uma atitude que o homem natural jamais tomaria. O homem natural falou, vou fazer mais uma cirurgia. É o que todo mundo falava, é o que os médicos falavam, é o que as enfermeiras falavam, é o que a família toda falou para que eu não fosse embora. Não, eu fui lá, eu e meu pai, assinamos um termo de responsabilidade e eu saí do hospital, me recusando. E falei com Deus, eu não tinha entendimento ainda, mas eu confiei naquela palavra. Então, meu homem espiritual falou naquele momento. Meu espírito falou mais alto do que a minha alma naquele momento. E de aquele dia em diante, já faz 29 anos quase, eu nunca mais voltei para um hospital. Para quem passou 23 anos dentro do hospital. Então veja, a pessoa quando ela fala, toma atitude através do Espírito, sempre será a atitude certa. Sempre será, porque o Espírito só fala aquilo que Deus quer que você faça. O Espírito só fala para você tomar atitude segundo o propósito dele.
Agora, a alma não. A alma ela vai analisar o vento, vai analisar. A alma fala, esse ar está muito frio, vou ficar gripado. Não é assim? Eu tô meio resfriado, não vou tomar água gelada. Então, esses dias eu estava resfriado, meio resfriado. Só coca com gelo, meu. Coca estupidamente gelada, trincando. Agora, o homem natural fala, vai piorar. Mas o homem espiritual fala, Jesus já levou todas as doenças. Mas eu não vou fazer isso com loucura. Eu vou fazer isso com certeza. Então, quando o Espírito toma uma atitude, nada neste mundo físico pode impedi-lo. Por exemplo, Jesus, quando disse vento, cala-te, o vento parou. Ele obedece. Quando Jesus disse para Pedro, venha sobre o mar, ele andou até uma certa distância. Pedro andou uma certa distância pela fé. O espírito dele creu e ele foi lá e andou. Jesus, eu vou e andou. Mas de repente ele começou a ver a circunstância. Ou seja, o homem natural entrou em ação. É a mesma coisa com o carro híbrido agora, né? Existe o carro que ele é combustível e elétrico. Então você anda certa quilometragem com o híbrido, quando acabou a bateria, automaticamente ele já liga o combustível. Aí o teu carro começa a andar com combustível. Muita gente é assim, anda pelo Espírito, mas de repente, automaticamente já liga o homem natural. Aí a pessoa afunda. Enquanto você está andando em Espírito, irmãos, você está cumprindo o propósito de Deus. Mas você largou de andar no Espírito, você vai estar cumprindo o propósito da carne, aonde o inimigo está falando, e não o Espírito de Deus. Vamos correr um pouquinho aqui, aonde nós estamos, aqui, 1 Coríntios, né? Mateus capítulo 16, versículo 15. Olhar para a situação, olhar para uma situação, irmãos, humana, natural, será difícil de enfrentá-la. Então, toda vez que você olha para uma situação natural, de ruim, seja lá o que for, com o espírito humano, quer dizer, com a alma humana, dificilmente você vai vencer. Então você vai procurar sempre usar os artifícios humanos para tentar vencer. E Deus está nesse propósito? Não. Deus está no propósito do homem espiritual. Às vezes você fala, né, muita gente fala, ainda bem que os médicos existem. Eu falei, Eles falam assim, os médicos foi Deus que deixou. Não, não foi Deus que Deus deixou a palavra dele. A Bíblia diz que ele é o médico. A palavra dele é o remédio, a Bíblia diz. Agora, Deus deixou o médico para aqueles que não conseguem andar no Espírito. Vai sofrer mais, vai tomar mais injeção, vai tomar mais remédio, vai passar por mais cirurgias. Por quê? Porque o médico conhece ciência. E Jesus conhece o ser humano. Ele é o criador do ser humano. Ele faz carne surgir. Né? O Lázaro já havia 4 dias morto, estava podre, estava cheirando mal, morreu doente. O homem voltou sem doença, sem cheiro de mal. Lá no Vale dos Ossos Secos, existiam muitos ossos. Ele fez voltar carne, nervo, sangue, tudo. E ele criou de novo um exército. Então Deus, o Espírito, o poder do Espírito, faz coisas grandiosas acontecer. Não precisamos de nada neste mundo, porque nós somos os criadores de todas as coisas. Olha só como esse princípio é tão real. Um homem e a mulher é o único ser que pode criar outro ser espiritual. Porque eles têm espírito. Todo homem que tem espírito, e a mulher também tem um espírito. Então, quando eles se unem, coabitam, vai gerar outra criança com espírito. Veja como que Deus nos deu essa condição. Voltando aqui, Mateus 16, 15. Precisamos passar mais tempo com Deus. Isso aqui, irmãos. O problema dos crentes hoje é que não passa muito tempo com Deus. Passa orando, passa lendo, mas não vira nada esse negócio. Por quê? Temos que fazer isso sim, mas de uma forma diferente. Vamos lá? E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas,
Porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue. Veja, você teve esse entendimento, não foi humano. Não foi o teu raciocínio natural, o homem natural, que entendeu isso. Mas por meu Pai que está nos céus. Mais um. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, não, do inferno, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Veja o poder que nós temos, irmãos, quando nós praticamos o propósito de Deus espiritual. Quando ele falou, olha, você teve essa revelação do Pai, que eu sou a pedra angular. O Pedro fala lá em Atos 4, versículo 8, cheio do Espírito Santo, acho que eu preguei na mensagem passada, que ele é a pedra angular, não é Pedro. O próprio Pedro fala, não sou eu o fundador da igreja. Quem é a pedra angular da igreja é Jesus Cristo. Então Jesus falou, quando você teve essa revelação, Pedro, então veja, eu te dou poder. Não é que ele estava dando só para Pedro, te dou a chave, aí posta a foto lá do Pedro cheio de chave, aquele que recebe, tudo viagem na maionese, né? Veja, a carne, quando ela entende as coisas, ela começa a fazer um monte de besteira. Não tem nada disso no mundo espiritual. Pedro não está lá esperando ninguém, ele não tem chave. A chave é esse poder de revelação que nós temos, de tudo poder ligar e desligar. Nós podemos desligar o mal e ligar o bem. Por quê? Porque o Espírito tem esse poder, tem essa condição de fazer. Agora, o que nós precisamos é silenciar os ruídos, pensamentos covardes, altivos, incrédulos, impacientes, medrosos, ansiosos. Nós temos que aprender a andar em silêncio. Parar de ficar ouvindo esses pensamentos que a carne fica falando. Aí deixa você ansioso, deixa você com medo. Se você está desse jeito, saiba que você está dando ouvido ao homem natural. Agora, o homem espiritual não tem nada a ver com isso. O homem espiritual, quando você consegue, eu sempre, acho que eu falei aqui semana passada, irmãos, fique em silêncio, não fale nada, ouça. Deus não vai falar, Ele até fala com você, mas você não consegue ouvir, porque é muito barulho. É ouvindo isso, vai morrer, vai passar, você não vai conseguir, vai acabar com você, não vai dar certo, você não vai conseguir. Irmãos, eu tenho que conseguir isso. Então é muito pensamento barulhento na nossa cabeça. Então a gente dá ouvido, tem que calar essas vozes para que você possa ouvir Deus falar com você. O segundo propósito de Deus, união do céu e da terra. Efésios 1, versículo 9 e 10. O que Deus quer que nós façamos? Ele quer que nós façamos a vontade dEle aqui na terra. Unir os céus aqui na terra. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Efésios 1, 9 diz, e nos revelou o mistério da sua vontade. Essa é a vontade de Deus. De acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Qual que é? Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então Deus quer que nós convergimos todas as coisas deste mundo, espiritualmente falando. Eu posso resolver todas as coisas nesse mundo de uma forma espiritual, porque eu sou espírito. Eu não sou essa pessoa, eu não sou a carne. Então eu posso convergir qualquer problema espiritualmente. A doença, eu posso espiritualizar ela. Por que está por detrás daquela doença? Problema no casamento, drogas em casa, tudo isso. Incredulidade, todas essas coisas ruins que estão acontecendo, eu posso convergir, eu tenho que convergir tudo para o espírito e não na alma. Porque se eu convergir na alma, a alma vai dar a resposta segundo o mundo. E o mundo vai atrás de psicólogo,
vai atrás de terapeuta. Um monte de tonho fazendo essas coisas. E dentro da igreja está acontecendo isso. Eu não via Jesus falar para fazer isso, irmãos. Eu nunca vi isso na Bíblia, né? Agora, se a Bíblia não está sendo suficiente, psicólogo, terapeuta, isso aí não trata com o espírito, só trata com a alma. E a alma nós já vimos de quem que é. Quem controla a alma é o próprio. Então, hoje eles estão deixando Freud, né, vir explicar as coisas dentro da igreja e deixando o Espírito Santo de lado. Isso é um absurdo. Fazer os céus se manifestarem na terra através de nós. Presta atenção nisso. Lá no Éden, antes do pecado, nada separava o homem de Deus. Adão via, olha isso aqui. Adão via com seus olhos naturais as suas vestes espirituais e caminhava com Deus. Nosso espírito tem uma roupa. Nosso espírito não é nu. Nós temos umas vestes espirituais. Tanto é que nós vamos receber um outro corpo e as vestes espirituais. Ninguém vai ficar lá no céu. Então, o que Adão, quando ele olhava para Eva, ele não olhava a Eva física do mundo natural. Ele olhava para Eva e via a Eva vestida, porque ela era espírito também. E a Eva, quando olhava para ele, não viu Adão nu. Tanto é que quando o pecado entrou, a primeira coisa que eles eles se viram nus. Por quê? Porque deixaram de vê-los quem eles eram realmente espiritualmente falando. Tanto é que a primeira coisa que Adão fala o seguinte: eu não conheço essa mulher não. A mulher que o Senhor me deu era outra, a mulher era diferente. O Senhor me deu essa daí pela dona, Deus me livre, eu nunca vi uma coisa dessa. Foi a mulher que o Senhor me deu que me enganou. A serpente me enganou, eles ficaram meio perdidos. Porque eles viam, irmãos, com os olhos naturais, o mundo espiritual. Presta atenção. É esse o grande segredo. Deus quer que nós voltemos a esse patamar de enxergar o mundo espiritual com os nossos olhos físicos novamente. Ouvir as coisas espirituais, ver as coisas espirituais, discernir as coisas espirituais. Assim, Deus quer que experimentemos hoje novamente a visão profética do Espírito. Apocalipse 1, versículo 9. Olha isso aqui. Ah, mas hoje é impossível. Por que João teve? Por que o João viu? Ah lá. Eu, João, o irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mais um. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, olha lá, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Mais um. Que dizia: escreva num livro que você vê, envie essas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos lá, mais um. Voltei-me para ver quem falava comigo, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro. Isso aqui é uma visão espiritual. Ele não estava vendo no mundo físico, ele estava vendo no mundo espiritual. E entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, Jesus, com uma veste que, veja, Jesus tem uma veste, então nós, espírito, tem uma veste, tem uma roupa. Chegava aos céus, com uma veste que chegava aos céus, aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Pronto, já deu para entender que João teve uma visão do mundo espiritual. João viu anjo, Gideão viu anjo. Por que nós não podemos enxergar o mundo espiritual com os nossos olhos físicos? Por que nós não podemos ouvir Deus com esses ouvidos aqui também? Nós só ouvimos as coisas naturais. Por quê, irmãos? Porque o nosso espírito, ele não tem tido, né, a condição de ser usado. Porque nós damos mais ouvido ao homem natural. Estou terminando. Enxergar a verdade do Espírito Santo não é mais a mentira de Satanás. Então, irmãos, enxergar aquilo que o Espírito Santo fala com a gente e não mais aquilo que Satanás quer que nós enxerguemos. Presta atenção.
Quando você está com um problema, uma doença, uma família alguém muito ruim, o que vem na tua cabeça? Vai morrer. Você mesmo, às vezes você está ruim. Agora, com esse medo que é aí do vírus, você fica muito gripado, febre, o que você pensa? É o vírus. E o que você pensa? Que quem pega o vírus vai o quê? Então, é a visão natural. Você esquece da visão espiritual que diz que Jesus já levou todas as doenças. E a doença não pode nos matar mais. Não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, se você vive segundo a carne, você vai se condenar. Você vai enxergar essas coisas que o mundo, qualquer pessoa natural, enxerga também. Terceiro propósito, Daniel 12, versículo 3. É o que eu estava acabando de falar. Compreender o mundo espiritual e o futuro também. Você sabia que Deus pode mostrar o que vai acontecer? Você pode enxergar realmente com visão, você pode enxergar. O sonho é uma visão. Não é um sonho, não é uma visão, você não enxerga, você não anda, você não vê. Essa noite eu tive um sonho profético de algo que vai acontecer, porque já vem me... Quando aquele sonho te persegue, é a mesma coisa, às vezes vem um pouquinho diferente, pode ter certeza que é Deus, mas você tem que estar preparado. Se você não está preparado, você fala, está ali aí, não dá valor, não compreende. Então vamos aqui, para a gente terminar. Daniel 12, versículo 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Veja, ele começou a enxergar o que vai acontecer no futuro. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, veja, ele está falando do futuro, desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó, que já morreram, da terra acordarão. O que ele está falando aqui? Do dia do arrebatamento. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Mais um. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Está falando dos pregadores da palavra. Então veja, irmãos, como Daniel, ele teve uma visão do futuro e relatou, escreveu, está aqui. Esse é o propósito de Deus. Se Daniel teve, por que eu e você não podemos ter? Porque o que está faltando em nós para nós enxergarmos o futuro? Não, as pessoas ficam dando ouvido a revelamento, a revelação dos outros. É isso que Deus me mostra. Vão quebrar a cara, irmão. Ouça a Deus, você não precisa dessas pessoas. Às vezes até alguma coisa pode até acontecer, mas, irmãos, largue disso, busca Deus falar com você. Fica dando ouvido a isso. O diabo fala, irmãos. E o diabo fala aquilo que você quer ouvir. Ele conhece a sua vida, ele conhece a vida da pessoa e sabe de tudo. Então, compreender o mundo espiritual e o futuro. Nós nos movemos simultaneamente no mundo físico e no espiritual. Presta atenção. Esse movimento que eu estou fazendo aqui também está acontecendo no mundo espiritual. Amém? Todos os lugares que você anda também está no mundo espiritual. Existe uma dimensão paralela. Imagine quando você aqui no mundo físico, você está andando num lugar bonito. Mas lá no mundo espiritual, aquele lá é um lugar consagrado a demônios. Tudo que você faz ali vai repercutir na tua vida espiritual. Não sei se vocês viram hoje uma foto, acho que eu coloquei hoje ou ontem. Cuidado com as pessoas que vão na tua casa, porque quando elas vão embora, elas deixam aquele negócio lá dentro da tua casa. Por isso que a tua casa tem que estar ungida, consagrada, para que esse negócio nem entrar lá dentro, ficar lá fora. O que são das pessoas ficam para as pessoas. E aí você pode ver, depois que essas pessoas vão embora, planta começa a secar, começa a briga, marido e mulher começam a brigar, começa um ficar doente, começa a acontecer, mas por quê? Porque foi na tua casa. Você orou, você mandou embora aquilo que eles trouxeram. Aí a pessoa fala, mas eu vou na igreja.
Orar e vigiar. Cuidado, irmãos. Essas pessoas foram lá no terreiro de Macumba, foram lá adorar santo, foram no território do inimigo, se encheu do demônio, depois foi lá na tua casa. E quando você vai na casa deles e comem lá, você precisa orar? Ora tudo, e tudo dai graça. Para que aquilo que eles colocaram lá, para que o Deus dele... Por que Daniel ficou sem comer da comida do rei? Porque toda a comida que o rei comia era consagrada a demônios. Ele falou, eu quero comer só legumes, porque eu não quero nada que venha na mesa do rei. E o povo crente não está nem aí. Mas isso não manifesta na hora, vai manifestar daqui a um tempo. E quando você vai ver, você vai falar, mas cadê Deus? Irmãos, Deus colocou aqui na palavra, vigia. Vigia as coisas que estão acontecendo. Eclesiastes 5:8. O reino das trevas está no governo espiritual. O reino das trevas está no governo espiritual sobre quase toda a terra, irmãos. Quase toda a terra está no governo espiritual das trevas. Só os lugares que foram consagrados a Deus que o reino das trevas não domina. Olha isso aqui. Se você vir o pobre oprimido numa província e vir que eles são negados o direito e a justiça, olha o que está acontecendo no nosso mundo aí. Não fique surpreso, pois todo oficial será subordinado a alguém que ocupa posição superior. E sobre os dois, há outros em posição ainda mais alta. Existe uma hierarquia. Se você vê alguém praticando injustiça, porque na vida daquela pessoa existe algo superior, espiritualmente falando, dominando aquela pessoa. Você pode ver, irmãos, pode até querer perseguir o povo de Deus. O povo de Deus, cada vez mais eles cresciam. Matavam o cristão, ele crescia. Lembra a mensagem de domingo? A hora que chegou lá em Constantino, que a coisa mudou. Agora, há uma oposição no mundo espiritual, uma liderança espiritual maligna. Cuidado, irmãos, com essas pessoas que estão liderando. Cuidado em quem você escolhe para andar. Cuidado com quem você escolhe para você andar junto, para você fazer sociedade, para você casar. Luz e trevas não vão dar certo. Vai dar errado. Não caia no engano de Satanás. Satanás vai te mostrar algo lindo, maravilhoso e bonito. Mas analisa com quem você está andando. Analise, irmãos, porque por detrás de qualquer pessoa que não serve a Deus legitimamente, está servindo a Satanás diretamente. Pode ser bonzinho, pode ser... Uma hora vai explodir. Uma hora o inimigo vai falar, pô, não aguento esse crente perto de mim. A coisa começa a piorar, a coisa começa a mudar. E o que aconteceu? Você não deu ouvido. Uma estrutura de hierarquia, de opressão maligna, afeta o mundo espiritual. Então, toda aquela opressão maligna vai afetar o mundo espiritual. Com quem é aquela pessoa? Irmãos, a pessoa que ela é espiritual, ela começa a sentir isso. Agora, a pessoa que está na carne, ela não vê nada. Ela acha que é normal, o cara é legal, a pessoa é legal, a gente é legal. Não, é minha mãe, é meu pai. O Senhor Jesus, olha, eu não vim trazer paz não, viu? Eu vim trazer espada. A luz nunca pode se misturar com trevas. A carne vai fazer você ver o exterior. O exterior pode ser legal, mas o interior daquela pessoa está sendo governada por ordens malignas do inferno. E vai te trazer problema no futuro. A luz não mistura. Por isso que muitos caem. Caem no engodo, no engano. Para terminar, Lucas capítulo 10. Quarto propósito e último. O reino de Deus quer governar a terra através de nós. Então Deus quer governar essas situações, a casa, o emprego, o lugar, através de nós. Se você vir o pobre oprimido... não é isso aqui não. Lucas 10, 19.
Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará o quê? Dano. Ele nos deu autoridade, o Espírito já tem isso. Nós já temos isso. Já está dentro de nós isso. Agora, o que eu preciso tirar a vontade da carne, a fé da carne, o conhecimento da carne, a vontade da carne, do homem natural, para que isso prevaleça. Mais um versículo. 1 Pedro 2,9. E terminamos. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Nós éramos das trevas também, mas hoje nós somos da luz. Por quê? Porque o Espírito de Deus está conosco. Você aceitou a Jesus, você está na obediência, você é o Espírito. Você já é santo, você é separado, você tem poder, você tem autoridade sobre todas as coisas. Mas o que impede disso manifestar? O teu homem natural. Então, o que eu preciso fazer para me livrar disso? Para de ouvir o homem natural e passe a ouvir aquilo que a palavra de Deus diz. O propósito de Deus diz quem você é e para que você veio aqui na terra. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus.